Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 20. Nós vamos falar hoje sobre as cidades de refúgio. Vai ser o nosso tema de hoje. Quando a gente lê os versos falando sobre a cidade de refúgio, muita gente olha esses versos e muita gente se pergunta assim: por que isso está na Bíblia se ninguém entende nada? Por que isso está escrito se ninguém sabe o que é que está falando? Qual é o significado dessas cidades de refúgio? Quando a gente lê o livro de Levítico, lê o livro de Números, a gente se perde em meios de genealogias, de leis, mas nós vamos ver hoje o quão profunda é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão profunda que, na maioria das vezes, nós temos que cavar fundo para encontrar aquilo que Deus está querendo dizer para a gente. E pode ter a certeza que Deus, Ele tem uma mensagem muito linda e muito bonita para passar para a gente através dos textos que nós vamos ler hoje. Josué capítulo 20, versículo 1, a Bíblia diz assim: Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio que vos falei, por intermédio de Moisés, para que fuja para ali os homicidas, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador de sangue. Fugindo para alguma dessas cidades, possear a porta dela, e exporá o seu caso perante os anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade para lhes dar lugar, para que habite entre eles. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque feriu o seu próximo sem o querer, e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que esteja naqueles dias. Então tornará o homicida a voltar à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Cidade de refúgio, irmãos. Vamos conversar um pouquinho sobre a cidade de refúgio. Me deixa explicar para vocês o que significa as cidades de refúgio. Foram feitas 6 cidades de refúgio ao longo de todo Israel. Para que servia a cidade de refúgio? Quando alguém, porventura, cometesse um crime e matasse alguém sem o querer, essa pessoa deveria fugir imediatamente para a cidade de refúgio. Ela falaria aos anciãos o que é que aconteceu, os anciãos abrigariam aquela pessoa lá, até que tivesse todas as provas, todos os indícios, para então julgar aquela pessoa como condenada ou inocente. A pessoa ficaria, se ela fosse considerada inocente, ficaria na cidade de refúgio até a sua morte ou até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morresse, ele poderia voltar para a sua casa. Em nenhum momento a pessoa deveria sair da cidade de refúgio. Caso ele saísse, o vingador de sangue teria todo o direito de vingar o sangue daquela pessoa que, mesmo sem querer, teve a sua vida tomada. Essa era a origem, o contexto da cidade de refúgio. E eu quase que uma vez precisava fugir para a cidade de refúgio, irmão. Me deixa falar para vocês o caso. Quando eu era moleque, era criança, eu não era gente não, viu? Eu não era gente. Hoje eu já sou hiperativo. A irmã me chamou para orar aqui, eu já estava lá na sonoplastia conversando com o povo. Para você ver. Então imagina quando eu era moleque. A gente estava brincando de bola na calçada da igreja, lá de onde eu nasci. A gente estava brincando de bola e a calçada da igreja era muito alta. Tipo isso aqui, mas bem mais alta. E a gente brincando de bola, terminamos de brincar de bola, a gente estava com os paralelepípedos, que seria o gol, as traves.
E aí terminou o jogo e tal. Como eu era um menino organizado, não gostava de bagunça, falei, vou tirar os paralelepípedos da calçada da igreja. E aí fui tirar. E aí afastei com os pés o paralelepípedo, irmão. Quando eu empurrei, eu escutei só o grito. Tinha um elemento, um comparsa meu, que estava lá embaixo fazendo não sei o quê, recebeu a pedrada no meio das costas. No meio das costas. Irmão, quando eu vi o grito que o menino estava lá embaixo, eu fiquei branco na hora. Na hora. A sorte é que a pedra não bateu na cabeça, amém, irmão? A sorte é que a pedra não desceu de quina, desceu de cheio nas costas do moleque. Mas foi grito, irmão, foi grito. O moleque saiu correndo, o menino disse a meu pai, eu não tinha cidade de refúgio para correr, acabei apanhando. Mas eu gostaria que tivesse uma cidade de refúgio, alguém que me refugiasse da surra do meu pai. E a cidade de refúgio era justamente para pessoas que cometessem crimes e que não fossem crimes por intenção. Quando eu vejo essas leis da cidade de refúgio e como Deus criou, eu aprendo algumas lições sobre como Jesus age na nossa vida. A primeira coisa que eu aprendo é que na cidade de refúgio era o lugar onde a misericórdia era revelada. A cidade de refúgio é o lugar onde a misericórdia ela era revelada. A cidade de refúgio foi construída, foi idealizada, planejada por Deus para que o pecador fugisse, para que na cidade de refúgio ele estivesse seguro, para que o vingador de sangue, para aquele que estivesse com sangue nos olhos, querendo a morte daquele que cometeu o crime, daquele que cometeu o pecado, não o pudesse alcançar. Na cidade de refúgio, o pecador, o transgressor, ele estava seguro. Lá, nenhum inimigo poderia o alcançar. Era um lugar de segurança. Era um lugar em que ele não seria maltratado, ferido e morto pelo inimigo. E sabe o que é que a Bíblia diz, irmãos? Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz que quando nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Quando nós estamos refugiados em Jesus, não há nenhuma condenação. Ninguém pode nos acusar. O inimigo não pode nos acusar. Nós estamos seguros em Jesus. Ele nos protegerá. Ele é um muro ao nosso derredor. Ele não deixará que o inimigo passe para nos destruir. Jesus é o nosso refúgio. Quando você pecar, quando a consciência estiver lhe atacando, quando o inimigo estiver dizendo que você foi longe demais, lembre-se, você pode encontrar refúgio em Jesus. Porque em Jesus é revelada a misericórdia de Deus. A segunda lição que eu aprendo com as cidades de refúgio é o seguinte: a cidade de refúgio, ela teria que ter o seu acesso facilitado. Ela teria que ter o seu acesso facilitado. Foram 6 cidades de refúgio. Cada cidade de refúgio foi colocada em pontos estratégicos para que aquela pessoa que fugisse para lá levasse no máximo um dia para chegar. Imagina o estado de Pernambuco. 6 cidades. Cada cidade era colocada para que não importasse de onde o transgressor fugisse, ele pudesse chegar naquela cidade em menos de um dia. Ele precisava chegar rápido. Ele não podia perder tempo, porque o vingador de sangue já estava vindo atrás dele. Teria que ser rápido. Então, de forma estratégica, as cidades foram espalhadas em Israel para que o transgressor pudesse levar, no máximo, um dia para chegar. E era um cuidado público em Israel que as vias de acesso, as estradas fossem boas, fossem bem pavimentadas.
não podia ter buraco, não podia ter mato cobrindo a estrada, não podia ter árvore caindo, não podia ter pedra. Não, a estrada deveria ser limpa, para que em nenhum momento o transgressor atrasasse a sua ida para chegar até a cidade. Deixa eu falar um pouquinho agora para a minha igreja. Irmãos, o acesso até Deus precisa ser facilitado. Nós, como igreja, não podemos dificultar o acesso à cidade de refúgio. Muitas vezes, até pelo cuidado com a igreja, até por amor à igreja, nós acabamos dificultando as coisas. Nós temos um checklist, um check-in que nós fazemos para alguém quando essa pessoa quer entregar a vida a Jesus. Se ela não cumprir a risca, nós não queremos que aquela pessoa entre na igreja. Já chegou pais para mim e disse assim: pastor, meu filho não está preparado para batizar não, porque meu filho corre demais. Irmão, desde quando correr demais é pecado, irmão? Não, pastor, meu filho é muito sapeca. Pronto. Ficou ruim agora. Eu não ia ser batizado nunca. Não dificulte. Não torne difícil a entrada do transgressor, do pecador, na cidade de refúgio. Ao contrário, nós temos que limpar. Nós temos que ajudar para que mais pessoas possam entrar na cidade. Outra lição que eu aprendo, irmãos, da cidade de refúgio, é que na cidade de refúgio, o transgressor não escapa à pena, ele é protegido dela. A Bíblia diz que quando o homem pecasse, ele deveria o quê? Deveria o quê, irmão? Morrer. O salário do pecado é a... Você morreu? Alguém morreu? Quem aqui vai viver pela vida eterna? Levanta a mão. Amém? Mas houve morte. Quem morreu? Jesus, para que você pudesse ter a esperança da vida eterna, Jesus teve que morrer no seu lugar. A transgressão foi paga para que eu e você tivesse a vida eterna. A transgressão foi paga. A transgressão foi paga. Quando Jesus morreu por nós, irmãos, nós podemos fugir da penalidade da culpa, mas a penalidade foi paga. A penalidade foi paga. Outra coisa que me chama a atenção, irmão, outro ensinamento que eu tiro das cidades de refúgio, é que a segurança era encontrada apenas dentro da cidade. O transgressor, ele deveria ficar dentro da cidade. Se em algum momento o transgressor saísse para fora dos muros, o vingador de sangue tinha o direito legal, constitucional, de vingar aquela pessoa que ele havia perdido. Amigos, o inimigo, ele só age na tua vida quando você dá direito. Ele não vai agir na sua vida de forma indiscriminada. Ele só vai destruir você se você der para ele a permissão de fazer isto. Você tem que permitir, você tem que deixar com que ele entre na tua vida. Se você não permitir, se você não deixar, ele não vai destruir você. Mas a segurança que você procura, você encontra apenas dentro da cidade de refúgio. Nós estamos num momento especial, que é um momento de reencontro, recomeçar. Recomeçar. É aquele momento em que nós nos voltamos para aqueles irmãos que já estiveram entre nós e que hoje não estão mais. E muitos estão voltando. Amém, irmãos? Mas a maioria não volta mais. A maioria não volta mais. Muitos estão voltando. Ontem nós tivemos um lindo batismo, mas a triste notícia é que a maioria daquelas pessoas que um dia sentaram nesses bancos, que um dia estiveram no nosso meio, não voltam mais. Saíram da cidade de refúgio.
foram passear lá fora. Em algum momento acharam que não iriam ser alcançados pelo inimigo. Em algum momento acharam que ninguém está vendo, é só uma vez, não está fazendo mal a ninguém. Brincaram, mas um vingador de sangue estava lá fora. E a Bíblia diz, irmãos, e a Bíblia fala que o diabo é como o quê? É como o leão que está ao nosso redor buscando a quem? Devorar. O inimigo, irmão, está esperando apenas você sair da presença de Deus para destruir você. Apenas você sair da presença de Deus. E a gente vê isso muito bem ilustrado na história de Israel. O povo de Israel, em direção à terra prometida, estava vencendo todas as lutas, todas as guerras, venciam, Deus estava com eles. E aí agora Balaque contrata Balaão e diz: amaldiçoa esse povo. Balaão diz: eu não posso, não dá para amaldiçoar, eles estão perto de Deus, eles são fiéis a Deus, não dá. E ele até tentou, mas não conseguiu. Mas Balaão teve uma ideia: tira eles da presença de Deus, que eles vão perder. E foi justamente a ideia de Balaão de tirar o povo da presença do Senhor que fez com que eles perdessem a guerra e muitos morressem. Não saia da cidade de refúgio, fica com Deus, se agarra a Deus. Pode ser que o inimigo se levante, pode ser que o inimigo lhe deixe com medo, mas continua firme na cidade de refúgio. Deus vai proteger você. Amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Uma quinta lição da cidade de refúgio. Aquela pessoa que entrava na cidade de refúgio, ela tinha que abrir mão da vida que ela vivia lá fora. Existem alguns hábitos que ela deveria abrir mão, não dava mais para fazer aqueles hábitos lá dentro. Existiam atos que eles cometiam que não davam mais para fazer lá dentro da cidade de refúgio. A cidade de refúgio tinha as suas regras, as suas normas. Existem pessoas que dizem assim: não quero entrar na igreja não, tem muita norma, tem muita regra. E é verdade. Sabe por que é verdade, irmão? Deixa eu dizer um negócio para você, por que é verdade. Porque para todo lugar que você for, você tem regras para cumprir. Você não pode ir para o trabalho com qualquer roupa. O seu trabalho exige um tipo de vestuário. Com o seu corpo, você não pode fazer com o seu corpo aquilo que você quiser. Porque se você fazer aquilo que você quiser com o seu corpo, você vai se matar. Eu lembro que uma vez lá em Minas Gerais, nós estávamos fazendo uma ação lá num presídio, e eu lembro da frase que tinha lá no presídio, que dizia assim: liberdade é igual saúde. Se você abusar, você perde. Você perde. Pastor, existem muitas regras na igreja. Eu não quero entrar na igreja porque existem muitas regras na igreja. Imagina que você está indo para um avião. Você vai numa viagem. E nessa viagem que você está indo, a igreja todinha vai fazer, então, um retiro espiritual. Qual é a cidade que você gostaria de conhecer? Fala para mim aí. Alguém? Rio de Janeiro. Quem mais? Qual a cidade você gostaria de conhecer? Belém. Que mais? Fala para mim aí. Fala aí, Zé Marcos. Que cidade você gostaria de conhecer? Jerusalém. Né? Vamos dizer que a igreja marcou agora um retiro em Jerusalém. Rapaz, ninguém falou custódia aqui? É sério mesmo? Oxi, irmã, vai para tu ver como é bom lá. Rajada. Irmãos, Jerusalém, vamos para Jerusalém. E aí, irmão, está todo mundo indo para Jerusalém, está todo mundo feliz indo para Jerusalém, mas Joceano não tem dinheiro para ir para Jerusalém. A Joceano está triste, irmão.
está acabado, está todo mundo na igreja, todo mundo vai para Jerusalém, Josiano não tem dinheiro para ir. Não tem. Josiano está triste, está todo mundo. Mas chega um amigo para Josiano e diz assim: Josiano, eu quero que você vá para Jerusalém, e eu vou te dar o dinheiro, eu vou pagar tudo para você ir para Jerusalém. A Josiano está feliz da vida e tal, vai para Jerusalém, está uma felicidade tremenda, entra no voo em direção a Jerusalém. Eu pergunto para vocês, Josiano pagou a passagem? Quem foi que pagou? Foi o amigo de Josiano. A passagem é de graça. Mas chegando lá no avião, Josiano disse: rapaz, eu trouxe um frango aqui, eu vou abrir esse frango para comer aqui no avião. Pode? Não pode. A Josiano diz assim: olha, eu trouxe uma laranja, eu vou descascar lá. E pega uma faca e vai descascar a laranja. Pode? Não. Em algum momento ele diz assim: eita, está calor aqui, vou tirar minha camisa aqui no avião. Pode? Pode ou não, irmão, tirar a camisa dentro do avião? Não, não pode. Sabe por quê? O avião está indo para onde, irmão? Jerusalém. A viagem para ele foi de graça, mas chegando lá ele tem que cumprir requisitos para continuar viajando. Nós estamos indo para o céu, irmão. Amém? Nova Jerusalém. Você não tem dinheiro para pagar. Nós não temos condição de pagar nossa viagem. A viagem foi ensinada de graça. Mas quando a gente entra no avião, irmão, aí nós temos que cumprir a lei de Deus. Temos que cumprir a lei de Deus. Você entende? A salvação é de graça. Nós temos que cumprir a lei de Deus. Nas cidades de refúgio, o transgressor tinha direito à segurança, mas ele não tinha liberdade. A liberdade era dada para ele apenas quando, em que momento? Alguém lembra? Quando o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote morria, ele tinha direito agora a voltar para a sua casa. E o transgressor, ele tinha agora a liberdade de voltar para os seus. O vingador de sangue não poderia mais tocá-lo em nenhum momento. Imagina um reencontro agora com a mãe, com o pai, com o filho, com os amigos, finalmente em casa. Em casa. Nós só temos direito a ir para casa se o sumo sacerdote morrer. Vou dizer um negócio para você, irmão. O nosso sumo sacerdote já morreu. O sumo sacerdote já pagou o preço. Nós estamos livres. Nós estamos indo para casa. O vingador, aquele que condena os irmãos, não pode nos tocar. Nós estamos na cidade de refúgio. Cidade de refúgio. 6 cidades de refúgio. Primeira cidade, Cádiz. Cádiz quer dizer lugar santo. Luta pela pureza, santidade. Se você está, irmão, precisando de ajuda para se santificar, se você está lutando contra um vício, contra um pecado, você pode ir para Cádiz. Você pode se refugiar. Lá em Cádiz você encontra santidade, pureza. Você encontra aquilo que você não pode só encontrar sozinho. Cádiz é o lugar que nos purifica, é a cidade que nos purifica. Siquém quer dizer um ombro que sustenta, quer dizer descanso, conforto. Sabe quando nós estamos cansados? Sabe quando a gente passa por situações que a gente diz: eu não consigo mais, não dá mais para mim, agora chega. Alguém nos pega, alguém diz: sustenta aqui que eu te carrego, e essa pessoa agora vai nos levando pelo caminho. Ele vai nos levando para Siquém.
Siquém é o lugar onde nós encontramos descanso, conforto. Você está precisando de conforto? Oh, irmão. Nós precisamos fugir para Siquém sempre. Todo dia eu lembro da minha mãezinha. Eu tenho que ir para Siquém. Se eu não for para Siquém, eu não aguento mais. É muito duro. Você precisa do conforto e do sustento. Siquém. A terceira cidade é Hebrom. Hebrom quer dizer comunhão. Para aquela pessoa que foi longe demais de Jesus, ninguém vai longe demais onde Jesus não pode alcançar. Jesus, ele alcança você no mais fundo poço em que você mesmo tenha se metido. A comunhão, a união com Jesus é encontrada em Hebrom. Em Hebrom. Fuja para Hebrom. Se você quer estar pertinho de Deus. Se você quer estar pertinho de Deus. Quarta cidade, Bezer. Bezer quer dizer fortaleza, força. Força. Nós precisamos dessa força, irmão, para continuar a jornada. A força. Nós somos fracos diante das tentações e das provações que chegam até nós. Nós precisamos ir para Bezer. Lá em Bezer, nós temos força. A quinta cidade, Ramote. Ramote quer dizer lugar alto, exaltado. Era o lugar mais seguro onde você poderia ir na guerra. Porque no lugar alto o inimigo, ele teria dificuldades para chegar até você. No lugar alto você teria facilidade para se proteger do inimigo. Lugar alto. Ramote é um lugar seguro, onde nós podemos correr quando nós estamos passando por perigo. A sexta e última cidade é Golã. Golã quer dizer exílio. Quer dizer o lugar para onde eu fujo. Quando tudo deu errado na minha vida, quando nada deu certo, eu vou para o exílio em Golã. Se você não decorou os nomes das cidades, não se preocupe. O Salmo 46 diz, repita comigo, o Senhor é o nosso 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o seguro bem presente. Não tenha medo, se refugie em Deus, fique com Deus, continue com Deus, mantenha-se com Deus, mantenha-se com Deus. Ele é o teu refúgio, é para Ele que você precisa ir, é para Deus que você precisa correr, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Salmo 91 diz, aquele que habita a sombra do Senhor descansará. Deus é tão bom que sol e chuva Ele oferece para todo mundo, mas o abrigo do sol e da chuva, a sombra que nos faz descansar, nós só podemos encontrar onde? No Senhor, no esconderijo do Altíssimo. A irmã Sandra Leite vai cantar agora, pode vir, irmã. Enquanto ela canta, se você nesse momento precisar se refugiar no Senhor, se refugiar em Deus, se refugiar em Cristo, enquanto ela canta, vai orando ao Senhor e vai dizendo assim, Senhor, eu preciso me refugiar no Senhor, eu preciso correr para a cidade de refúgio. E à medida que ela for cantando, se você for sentindo o chamado de Deus para se refugiar nele, vá ficando em pé e vá fazendo dessa música a sua oração, o seu hino, o seu louvor. Esse é o momento de se aproximar de Deus. Esse é o momento de fugir do vingador de sangue, de fugir do inimigo.
Esse é o momento de estar com Deus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a tua. Adora, igreja. E se precisa, é só. Não precisa de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se vocês precisarem, é só chamar. Quando vocês precisarem, é só chamar. Quando nós precisarmos, é só chamar.
Deus, nosso coração tem paz quando nós pensamos que não estamos sozinhos, quando nós pensamos que temos um lugar para fugir, para, Senhor Deus, nos socorrer quando o inimigo se levantar contra nós. Nós queremos pedir que nesse momento o Senhor seja o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Existem pessoas entre nós que nesse momento precisam, nesta hora, se refugiar na sombra do Altíssimo. Que a tua sombra nos cubra, que a tua sombra nos proteja, que o Senhor seja o norte que guia a nossa vida. Fica com cada um de nós, Senhor Deus. Se porventura algum de nós, nesse momento, esteja fora da cidade de refúgio, que o Senhor traga essa pessoa para mais perto de Ti imediatamente. Longe do Senhor não estamos seguros. Apenas com o Senhor, Pai amado, a segurança para a nossa vida. Pai querido, o nosso sumo sacerdote já morreu. O preço já foi pago. Nós estamos nos encaminhando agora para a nossa casa, para o nosso lar. Abençoa para que todos nós possamos nos encontrar nesse lindo e santo lugar. Fica com cada um de nós. Nos concede a tua bênção e a tua graça. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome maravilhoso de Jesus.